Olá, tudo bem? Muito boa noite, estamos começando mais um programa Os Altos Papos. Boa noite, Andressa, tudo bem? Boa noite, Alex, Tudo tudo jóia? bem? Maravilha. Hoje nós estamos recebendo aqui um grande amigo, o Aloísio Silva Júnior, que é presidente do Conherp, São Paulo e Paraná. Agrega esses dois estados. Seja bem-vindo, Aloísio. Obrigado, boa noite a todos, boa noite, Andressa, boa noite, Alex, obrigado pelo convite. Muito bom. Aloísio é um amigo de uma data aí, nós já temos aí algumas histórias, né? E hoje você chegou à presidência do Conherp, Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas, para você que não tem o conhecimento disso. E o Aloísio vai falar um pouquinho da história dele, um pouquinho do conselho, dar um upgrade aí para até falar para você que tem desejo de estudar e conhecer mais sobre essa área de relações públicas. A cada dia que passa é uma área que tem mais necessidade nesse momento que a gente vive atualmente. Né, Aloísio? É isso. Bom, o Conselho de Relações Públicas ele representa os profissionais, né, registrados, aqueles que se formam em comunicação social, mas com habilitação em relações públicas. E hoje é uma profissão que tem havido muito espaço no mercado de trabalho por atuar com reputação das empresas, comunicação corporativa. A gente divide com os colegas jornalistas as empresas de assessorias de imprensa e tal. A gente, cada um atuando de alguma forma, mas a parte de comunicação, né, são 3 habilitações, né, jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, e aí tudo é comunicação social, né, Andressa? E aí, lá atrás, quando a gente, eu não peguei essa fase, mas as pessoas estudavam os primeiros anos junto e depois decidia, eu quero fazer jornalismo, quem tinha mais a vibe do jornalismo, de ir para jornal, né? Inclusive hoje os jornais estão diminuindo, mas a internet abriu muito espaço, vocês aqui, um programa de internet, né, que faz comunicação, ou relações públicas, que lá atrás também as pessoas sempre associavam muito com cerimonial, protocolo, organização de eventos, né? Não muito, mas um planejamento estratégico de comunicação onde a gente tem atuado mais, e o publicitário, que é talvez aquela que as pessoas saibam mais, assim, né? Que está ligado à área de propaganda e etc. E aí o que a gente tem falado que hoje, cada vez mais as empresas, os governos, né? Os municípios, né, o próprio país entende que a comunicação integrada é onde a gente atua. Cada um na sua área, fazendo aquilo que tem mais competência para fazer. Com certeza. Realmente, hoje em dia a gente está vendo assim, a gente está tudo junto e misturado, mas ao mesmo tempo é muito específico, né? Cada área é muito específica e realmente, assim, essa parte dessa comunicação pública até, assim, né, nessa parte de articulação público-privado, é algo que tem crescido muito, né? As pessoas têm começado a perceber essa importância de você ter todo esse envolvimento, ainda mais em regiões como a nossa aqui, né? O lugar que a gente está, Piraju, com pequenas cidades. E você é que é de Ourinhos, né? Atualmente está residindo em Londrina. Sim. Conta um pouquinho da sua experiência, assim, nessa parte. Eu sou aqui da região, eu nasci aqui em Ourinhos e fui fazer universidade aqui em Londrina, né, aqui no Paraná. A gente tem uma relação muito próxima, né, com o estado aqui. Também é pertinho, tem a divisa aqui, né, Ribeirão Claro, o Angra Doce, do qual Piraju faz parte. E isso que você falou sobre a comunicação pública, eu comecei a minha carreira na área do esporte, né. Eu até inclusive trabalhei no Londrina Esporte Clube, mais pensando lá em 2008. Só cortar você, o Luiz concorreu agora à presidência do Londrina Futebol Clube. Esporte Clube. Esporte Clube. Londrina Esporte Clube, glorioso Tubarão. Depois você vai falar um pouquinho mais. Vamos falar sobre as eleições do clube. E aí comecei porque a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, tinha essa profissionalização do esporte, né? A gente vê aí, agora temos uma ministra nova que é ex-atleta, o Ministério do Esporte voltou a ser ministério. E aí esses clubes passaram por esse momento de profissionalização, eu pude participar de alguma forma. Só que aí depois da Copa, né, ficou muito preso na questão futebol. Alguns grandes clubes, e quando eu falo clube social, né? Eu conheço aqui o clube, sei que recentemente também agora vem um novo modelo de gestão, que eu acho que eles podem contribuir, porque os clubes sociais, eles passaram por um momento, porque é preciso você entender a sociedade, isso que você falou, né? Às vezes o pessoal acha que jornalismo, comunicação ou administração, você não entende, ou melhor, você não estuda a sociedade, e a gente estuda.
Por que os clubes sociais, entre aspas, muitos deles, o antigo tênis clube, né, eu estou falando de Ourinhos, Sim. o Ourinhense, faliram? Porque as pessoas frequentavam o clube. Por isso que o nome é clube social. Você tinha a sua casa, você não tinha piscina em casa. Você não tinha uma chacrinha. Senão você precisava socializar no clube. Então, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, as pessoas iam nos clubes, as famílias se reuniam. Muito, né? Baile, né? O Grêmio lá em Ourinhos tinha baile, tinha carnavais, né? E aí as pessoas passaram a frequentar. Aí o que aconteceu? As pessoas foram mudando, as casas foram mudando, as pessoas foram tendo dinheiro para ter piscina e tal. Não todo mundo. Aqui vocês são privilegiados, porque vocês têm o rio, né? Vocês têm a oportunidade aqui. Inclusive, fui conhecer o Parque das Águas ali, achei muito legal esse projeto, que sempre deu acesso ao rio aqui. Sim. Ourinhos a gente não tem isso, a gente tem 3 rios, mas a gente não tem um balneário, vamos dizer assim. Mas os clubes sociais, que era onde as pessoas faziam esporte, frequentavam, com baixas mensalidades, as pessoas falaram, não faz sentido mais eu ir no clube, eu nado em casa, não faz sentido eu ir tomar sol no clube, não faz sentido eu ir jogar tênis se eu tenho no meu condomínio. Uma cidade como Londrina, que você também conhece bem, Sim. Os próprios lançamentos dos prédios foram chamados condomínios clube. As pessoas não vão mais. E aí fica caro para você gastar R$200 numa mensalidade se você não usa. E aí o número de associados foi diminuindo. Você lembra quando você tinha que comprar um título de um clube? O título do tênis, eu quando era pequenininho, meu pai era sócio do tênis Clube de Ourinhos. Acho que o título, sei lá, se fosse dinheiro de hoje, né, como a gente fala, seriam 50 mil para você comprar o título. O título entrava no imposto de renda. Eu sou sócio do clube. Meu pai comprou até aqui na época, acho que nem saiu aquele, o Vale dos Sonhos, lembra de Carlópolis? Isso. Daquela época dos clubes de estância mineral, né? Isso. E aí como é que mudou? Mudou porque mudou. A sociedade passou a não precisar, né? Prédio com salão de festa. Você já viu o prédio com salão de festa? Hoje não existe mais. Porque não faz sentido. Sim. Mas você precisava. E aí eu comecei nessa área. E aí logo depois da Copa, e por que eu falei dos clubes? Porque, por exemplo, em São Paulo, o Clube Pinheiros, Sim. o Clube Paulistano, eles mantêm times de futebol. O Mackenzie tem patrocínio, tem clubes lá, mas para a prática do esporte e porque São Paulo é uma cidade que você tem nas suas casas, mas você precisa socializar mais do que o normal. Aqui não, que a gente encontra as pessoas e tal, e você vai para chácara, você vai para churrasco. Por isso que o clube ficou um pouco. Para no mercado. Pois é. Londrina está passando isso agora. O Yacht Clube de Londrina deu uma guinada, mas, por exemplo, já não tem. Você tem o modelo do sócio contribuinte. Você não precisa mais pagar a joia, comprar para aquele título e tal. Ainda tem o sócio, o associado. É o remido daquele que eles jeito. falam, O remido lá atrás que o cara não pagava, porque herdava e tal. Mas esse modelo ficou para trás. E aí, na época, eu atuei um pouquinho, eu trabalhei com uma atleta olímpica em 2008, que é a Natália Falavinha. E aí, de repente, já fui migrando para essa área da, entre aspas, política esportiva e entender isso como gestão pública mesmo, Sim. que a política do esporte e aí a política institucional, que é o que a gente faz mesmo, como você falou, né? Comunicação e tal. E aí eu estava em São Paulo atuando e aí voltei para Ourinhos por um motivo pessoal, tive uma questão de saúde com a minha avó e fiz um concurso e trabalhei. Eu fui concursado na prefeitura de Ourinhos. Entrei com um concurso desses básicos de administrador, administrativo, mas logo já fui para... Estava começando a questão de redes sociais, isso era 2011. A prefeitura não tinha Twitter, a gente criou um Twitter, postava umas fotos. Instagram, nem lembro se tinha, mas a gente... Instagram, se eu não me engano, começou em 2012. Porque eu lembro quando eu fiz a primeira vez aqui em Piraju, imagina, que isso? Né? Assim, tinha acabado de fazer aquela migração, aquele processo de migração de uma coisa já para hoje, outra. se você não tiver, você está fora do mundo. Não, porque é uma fonte de informação, por exemplo, um perfil. Eu fui lá no parque, eu marquei o perfil da prefeitura. Demorou para eu ver se era oficial, se não era, se tem, se não tem, mas estava lá, marquei. Aqui, né, a feira, o pessoal aqui do turismo, né, o departamento, que inclusive viu um materialzinho muito bem feito do departamento de turismo, que mostra a cidade. E está lá, redes sociais, para você marcar, para você... Aqui a gente está falando para as pessoas no YouTube, que é onde fica um grande repositório desses vídeos e tal. A gente lançou em Ourinhos a TV Prefeitura. Eu ajudei no comecinho, porque eu fazia mais essa parte de bastidor. Como eu não era jornalista, pessoal de produção e tal, eu ficava mais na questão de produção. Olha, acho que vale a pena. Porque assim, prefeitura você vai falar o quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas como é que a prefeitura tem uma TV? Vai falar o quê? O prefeito falando? Não, mas aí você vem, você filma uma roçada, você mostra que foi feito na praça, uma pintura, um novo equipamento público, por exemplo, um VTzinho sobre que dia que está aberto. Aliás, a comunicação do parque está legalzinho, eu achei interessante. Eu não sei se
sempre sendo o departamento de turismo. Andressa, de pode falar um turismo. pouco melhor disso. Como é que tá lá, Andressa? É o departamento de turismo, as placas até foi eu que fiz. Ah, que legal, São parabéns. todas artes Ajudou na minhas. construção, né? Que legal. Nessa parte de comunicação sou eu Legal, que ficou normalmente muito legal. faço essa parte. Ah, joia. Até as artes, assim, Ah, desse que legal. material que acaba sendo usado. Eu vi. Acaba sendo muito funcional, é muito Não, importante. e é né? isso mesmo, até posso falar Posso falar, né, que tá lá, né? Sim, Eu achei muito sim. legal que o cuidado com as crianças, estava assim, cuidado, né? É aberto tudo, mas tenha cuidado, etc. Porque é isso, você precisa comunicar. E aí é o que a gente fala. Ah, mas como comunicar de uma maneira que ela comunicou como prefeitura? Porque normalmente prefeitura é burocrático, né? É fechado, é travado. Mas você está ali, é uma oportunidade que você tem. Um totem que está dizendo quem é, o QR Code, né, que virou Sim. uma coisa tão fácil. Minha mãe, minha tia, pessoal que tinha uma dificuldade, hoje você mira a câmera do celular, você tem todas as informações. Esse Já cai folheto, tudo. por exemplo, tem, né, o QR Code. Tem. Eu já vi. Na verdade, é um aplicativo, né? Ah, eu que vi, o destinos Conselho de inteligentes, eu vi. Turismo, isso, o Conselho de Turismo adquiriu. Aham. E é muito legal porque, assim, o turista vem para cá, ele consegue ter acesso a todas as informações nossas de Piraju e de diversas outras cidades que já Pode fazem falar, parte, Londrina né? não tem ainda. Eles estão discutindo essa questão, Sério? né? Que Porque é o legal. destino inteligente, né? Isso. Eles estão discutindo agora essa questão do DIT lá, destino inteligente, destino não sei o que, turístico inteligente, DTI, eu acho. Aqui, assim, para as pessoas saberem, o que a gente tem em Piraju, Destinos Inteligentes, ele é uma plataforma que foi criada pelo Rodrigo Raineri, que Ai, que é legal. um ex-alpinista. Ai, que legal. Ele é aqui da cidade de Ibitinga. Ah, é? E ele criou essa plataforma que deu super certo. Imagino. Porque hoje em dia é tudo digital, Aham, né? sim, claro. Então, ao mesmo tempo que você tem a informação sobre os atrativos, sobre a cidade, você consegue mandar diretamente para o seu Waze, para o seu entendi. Google Maps. Que legal. Então, assim, já é tudo unificado num local só. E há uma integração, né? Como a Andressa falou. Você clica aqui, você tem a informação daqui e todas as outras. Sim. Isso, então assim, um turista vai, no caso de Londrina, né, adquiriu, assim, o turista vai para Londrina. Ele consegue identificar tudo que tem em Londrina, ele consegue, tipo, colocar como preferido, Sim, favorito, legal. Sim. não só de Londrina, como de todas as outras cidades. Entendi. E tudo isso é a comunicação. Claro, né? claro, É um sim. formato de comunicação, Legal. de integração. Então é muito importante, né? Eu gosto muito, tem muita gente de relações públicas atuando no segmento de turismo, né? Que é um segmento onde você começa a discutir, né, a cadeia turística de quase Sim. 52 atividades, né? Desde a hotelaria até a gastronomia, né? Onde a gente está aqui uma agência, um que tem um atrativo, né? Um receptivo. Então você começa, você vê que essa cadeia, né? O impacto econômico do turismo é muito grande. E aqui é uma instância turística, né? Às vezes as pessoas esquecem, porque o nome é instância turística hoje, né? Recebe recursos para que faça mais investimento nessa área. E aí fiquei em Ourinhos esse tempo que eu estava contando, participei do conselho lá, acho que lá tem um fundo municipal, agora lembrando, Ourinhos tinha uma dificuldade muito grande antes de Uber, com a questão do táxi. E aí a gente ajudou a desenhar um pouquinho melhor o modelo lá, porque não tinha, pra vocês verem, a lei de mobilidade urbana fala É isso que eu ia falar, o plano de mobilidade urbana, né? que cidades acima de 60 mil habitantes, obrigatoriamente você tem que ter taxímetro. Eu nem sei como está hoje, mas eu sei que tem Uber lá. Sim. Mas não tinha taxímetro. Ourinhos tinha 110 mil habitantes e não tinha taxímetro. Então, Meu para quem Deus. vem de fora, sim, a gente vê de São Paulo, descia lá na rodoviária, eu já cansei de brigar com um taxista lá, desculpa aí pessoal, mas é verdade, que o cara para levar na 2 ruas da casa que você conheceu da minha avó lá, o cara queria, sei lá, R$30. Então, assim... E aí o Uber veio E aí que entra a acabou questão quebrando. da política no sentido de... A política não precisa punir, ela precisa regulamentar. Sim. Reorganizar, regulamentar. claro. Ô Luiz, e aí esse caminho para você chegar à frente do Conherp, qual que é o mandato? Quanto tempo de mandato? Conherp. Eu tenho um mandato de 3 anos, né? Como a maioria dos conselhos, acho que todos, na verdade, são 3 anos. Conselho, é importante falar para as pessoas que o conselho é uma autarquia federal. Eu não ganho nada para ser presidente do conselho. Né? O conselho ele é responsável pela arrecadação dos tributos que as pessoas devem, né? No sentido de um engenheiro ele precisa pagar para ele ter. A UAB, que eu acho que a comparação mais fácil é com a UAB, que o advogado, né? Mas nós não temos uma prova de proficiência como é a UAB, mas um advogado ele precisa ter a carteira da OAB, que também dá alguns benefícios, mas de descontos e tal. Mas, em tese, o registro do CREA, do engenheiro agrônomo, do engenheiro eletricista, o CRESSE, que é o que oficialmente, né, que é o corretor de imóveis e tal, ele
é um tributo devido para que o conselho, que isso também às vezes precisa deixar claro, o conselho ele fiscaliza, mas o conselho não só para o registrado, né, além de ser uma obrigatoriedade legal, a partir do momento que ele escolhe um curso que tem um conselho que regulamenta a profissão, de farmácia, por exemplo, médico, CRM, você não vai nenhum médico se você souber que ele não é registrado no CRM, ele é um conselho que defende a sociedade dos maus profissionais. Então, às vezes, as pessoas falam, mas que benefício eu tenho pagar em conselho? Eu falo, primeiro, o benefício é da sociedade. Sim. Você imagina se você passa aqui pela ponte e esse engenheiro não tem um CREA. Duvido. Né? Os ARTs que os CREA. Então, o conselho vive da arrecadação disso. Mas o foco principal do conselho é fiscalizar os profissionais que não são registrados, porque um profissional que não é registrado na sua categoria, ele deixa, entre aspas, ele é um cara solto, assim, que não tem alguém zelando por aquilo. Né? Por exemplo, quando um médico, que infelizmente a gente vê agora, tem visto notícias, faz um procedimento estético de alguma forma. É para o CRM que as pessoas recorrem. Como é que o conselho... Autoriza, né? Exato, nem autoriza, mas no sentido assim, como a autarquia federal, é de responsabilidade dele fiscalizar isso, né? De pessoal aí fazendo procedimentos que usam, sei lá, que tipo de coisa, né? Silicone, na época de silicone, industrial, pessoas morrendo. E, por exemplo, até, infelizmente, a gente tem que abordar esse tema, médicos que têm assediado pacientes. Sim. Isso está muito frequente. Não, é triste demais. Mulher lá que foi dopada. Então, você imagina, o conselho foi lá e cassou o registro do cara. Ah, mas a justiça, tudo bem. Quando você não resolver, amigo, você não é mais médico. Sim. Você não pode. Então, claro que em relações públicas, em comunicação, de alguma forma é menos... o potencial do mal profissional é menor em algum momento. Mas, por exemplo, o que a gente viveu, infelizmente, recente, a questão de fake news. Um profissional que é de comunicação, de jornalismo, de relações públicas, porque a gente tem um código de ética, um código de conduta. Perfeito. Você não pode sair mentindo, né? Eu acho que vocês do jornalismo sofrem até mais com isso, né? Porque o jornalismo profissional foi muito atacado. E qualquer um, né, saía falando um monte de coisa e tal, as pessoas falam, mas peraí, de onde que vem essa informação? Porque o jornalismo é isso, que te baseia. Eu preciso ter uma fonte, verdade. A partir do momento que você não tem compromisso nenhum com a verdade, qualquer pessoa fica, né? E não é isso, né? O que a gente está fazendo é realmente, porque tem um compromisso, não só público, com o público, mas com a verdade, com a ética e etc. E o conselho é isso. Eu participei da gestão passada, que era de 2018, que eu entrei lá. A gente construiu uma chapa chamava Transparência, com a ex-presidente Marilisa, que é uma mulher que vem do mercado da área de cultura. Ela é relações públicas, mas trabalha com projeto incentivado de cultura. Faz livros, publicações, ajuda a terceiro setor. Ela tem projetos com a APAI lá em Birigui, se eu não me engano, Araçatuba, e faz projetos fantásticos nessa área cultural. E aí a gente construiu uma chapa, são 13 na verdade, 14 comigo, são um presidente, um secretário executivo, um tesoureiro e mais conselheiros. Participei dessa gestão, não era da diretoria, e para essa eu fui convidado a ser o presidente, e a gente foi eleito, pela primeira vez tivemos uma disputa eleitoral, foi interessante, a gente ganhou, representa São Paulo e Paraná, são mais de 4.000 profissionais registrados, quase 5 profissionais com registro. A gente acredita que dá para aumentar, então tem sido um trabalho bem legal. Esse trabalho, a gente nota, né, acaba notando que você tem participado muito e tentado mostrar mais do conselho, mais da profissão de relações públicas. Eu acho que esse tem sido uma das suas bandeiras, né? Que é falar de relações públicas, mostrar que os profissionais devem se registrar, devem se organizar cada vez mais, para que possam prestar bons serviços e fazer com que a classe seja cada vez mais reconhecida. Você tem um orçamento lá hoje que vocês administram, o Conherp ele administra um orçamento. Gostaria que você falasse um pouco disso. Olha, como eu disse, hoje nós temos quase 4.000 registrados, tem muitos que são, que a gente chama, né, aposentados, e aí eles pedem abaixo do conselho, mas a gente, mais ou menos ali, a gente tem quase 3.000 pessoas que contribuem realmente, e a nossa arrecadação gira em torno de quase 400,
já teve de 450 mil. O nosso orçamento para o ano que vem, para esse ano que entrou, a gente abaixou um pouquinho a expectativa, a gente deixou em 350 mil. Só que é o seguinte, também pessoas jurídicas são, o que a gente chama PJ, são registradas. Então, as grandes empresas de comunicação corporativa, né, elas se registram baseado no orçamento delas, que são as contas que ela atende. Por exemplo, empresas que atendem o Ministério da Saúde. Então, todas as campanhas que você vê do Ministério da Saúde, você tem o jornalista contratado, concursado lá, você tem o RP, que faz os eventos, no poder público é muito mais ligado a protocolo, no planejamento de comunicação, o pessoal da Embrapa, que faz um trabalho, então, falando de governo especificamente. E eles contratam uma agência para fazer a comunicação com os jornalistas e com a sociedade. Então, assim, quando vai lançar uma campanha, o Ministério da Saúde vai lançar uma campanha de dengue, combate à dengue. Isso Além daquelas propagandas que a gente vê, simples, o material, o folheto, toda essa operação, você precisou de um planejamento, você precisou orçar isso que você falou, e você também já passou pela administração pública, você tem que empenhar, você tem que fazer É burocrático. É burocrático, não é simples. Né? Mas tem recurso. Eu acho que essa é a parte mais interessante. E o que a gente tem feito em relação ao conselho é a mesma coisa. Eu tenho uma nova secretária-geral, uma tesoureira que está com a gente, que é conselheira, são conselheiras, além dos outros, que a gente fica mais ligado na direção executiva. Então, por exemplo, a gente tem, por ser uma autarquia federal, eu tenho conta no Banco do Brasil ou na Caixa. Nós saímos da Caixa para o Banco do Brasil. Por quê? Porque estava mais barato. E aí a gente teve várias dificuldades para avançar em pagamentos com tipo de banco. Então, por exemplo, como uma autarquia, eu preciso pagar, eu entro aqui, faço um pagamento, ela tem que autorizar junto, sabe esse tipo de coisa? Perfeito. E aí a gente está fazendo e avançando. Por exemplo, hoje em dia com a facilidade do Pix, muitos registrados queriam pagar em Pix. Eu não consigo gerar um código para cada pagamento, porque eu tenho um problema de sistema, que aí é uma outra coisa que a gente está discutindo. Então parece algo simples. Mas não é. Aí o que a pessoa tem que fazer? A gente fala assim, então é o seguinte, você quer pagar em Pix? Você manda um e-mail que a gente vai te passar o código nosso do Pix, porque você não gera na hora. Sabe, outro dia eu fui pagar em Pix uma passagem de avião, de ônibus, não lembro. A companhia, você tem um tempo para pagar. Eu fiz o pagamento, a tesoureira não conseguiu pagar. Não valia mais aquela chave aleatória. Ela tem validade. Só que facilitou demais. Porque antes, por exemplo, eu imprimia 3 mil boletos. Eu tinha que pôr no correio, registrar no banco. Você sabe como é que é isso. É bem complexo. Aí chegava lá o endereço, a pessoa não estava certo. Então, a gente facilitou muito. E uma das bandeiras que você falou, além dessa da profissão, que é o que a gente tem feito dentro das nossas comissões de empregabilidade, para mostrar que tem vaga no mercado, para mostrar que o curso é relevante, e que é não só do futuro, mas do presente, é também essa questão de desburocratizar e digitalizar. A gente quer, eu quero, principalmente eu, mas as outras, que a gente termine a gestão com cada vez menos papel. Você sabe que para você isso não é bom. Vendo papel não dá. Mas muitos dos processos... Mas é isso, esse é o caminho. Não, mas muitos dos processos, assim, precisam ser 100% digitais. Com a história do Pix e tal. Quando é que você imprime comprovante? Fala, ó, tá aqui o comprovante, essa coisa ficou para trás. Por quê? Porque daí você faz isso, você começa a fazer coisa com outro valor. Você começa a vender outro tipo de produto. Que é aquilo que a gente estava comentando outro dia. Que necessariamente... eu vou usar menos, mas alguns precisam usar mais. Sim. Né? Perfeito. O meu conselho, por ser burocrático, eu preciso diminuir essa burocracia, mas eu preciso para outras. Né? Por exemplo, eu ainda tenho a carteira física, mas eu tenho a carteira digital, está aqui. E um monte de gente que foi votar, votou com o celular, porque o título estava aqui. Agora, quanto isso custou para o país não ter mais o título? Foi um custo que ele pode colocar em outras áreas. O que a gente está fazendo é isso. E falando em coisas físicas, né? Por exemplo, nessa área é necessário. A gente tem uma sede no centro de São Paulo. É isso que eu ia falar. Inclusive, fiquem convidados. A gente está ali a 50 metros do Shopping Light, para quem conhece São Paulo e para quem não conhece também, vale conhecer. É ao lado do Teatro Municipal, 100 metros do Shopping Light. Por que a gente foi para lá? Estive lá. Por que a gente foi para lá? Você chegou a conhecer a sede, né? Estive que lá legal. no escritório. Ali na Conselheiro Crispiniano. A Light foi onde começou Relações Públicas no Brasil. Inclusive, o prédio chama Alexandre Mackenzie, que é da onde vem o nome também da universidade que você cursou. Sim. Que foi um engenheiro ali que fez a parte das eletricidades, da Light, né, que era responsável pelos bondes da cidade de São Paulo. Sim.
E a gente levou para lá. E agora a gente está falando sobre a Prefeitura de São Paulo, que eu também tive o prazer de trabalhar na época do Bruno Covas, está com um programa novo do centro que chama Todos pelo Centro. Que, inclusive, uma pessoa que tem uma ligação muito forte aqui com a cidade que ajuda a tocar isso, com o prefeito de São Paulo, que é o secretário da Casa Civil, que é meu amigo Fabrício Cobra, Fabrício Arbex Cobra. Isso mesmo, Sim, grande Fabrício. sim. Filho da saudosa... Saudosa não, tá vivo, Tá não vai viva, né? matar, Mas não. a querida. Zuleide. Fala Querida. saudosa De saudade, é né? verdade. Uma pessoa que ajudou muito a cidade de Piraju na gestão do Maurício. Azulaê. A Zulaí Cobra, e foi uma grande deputada e ajudou demais com muitas emendas. E está ativa, né? Tá ativa. uma advogada respeitadíssima em São Paulo. O Fabrício tem feito um bom trabalho. Com certeza. Agora fala um pouquinho para nós do Londrina Futebol Clube. Tubarão. Futebol, esporte, clube, tá tudo É que- ligado É que ali. futebol não é muita área do É que o Alex, Londrina, né? mas isso é legal, sabe por quê? Porque o Londrina é um clube fundado em 56. Tá na hora de mudar aí, ó. Não, já mudou. É isso que a parte que é legal. O Londrina nasceu, Londrina Futebol, Esporte Clube, aí passou por futebol, aí tinha uma época dos clubes, né, de regatas, o Vasco é Vasco Regatas, né, o Flamengo, o CRF, né, que é Sim. Clube Flamengo de Regatas. O Londrina inventou os caras queriam, porque tem lá o lago, os caras, não, então vamos pôr regatas, e aí passou, mas já mudou. Hoje o Londrina é o Londrina Esporte Clube. É o glorioso Tubarão, porque ele fez uma super campanha no Campeonato Brasileiro de 77, que era aquele campeonato que começava e depois terminava e tal. Então é 77/78. E o que aconteceu em 77? Um sucesso estrondoso do filme do Steven Spielberg, O Tubarão. Então, mas Londrina não tem praia, até é uma motivo às vezes dos adversários chacota. Londrina não tem praia, como é que vocês são tubarão? Tubarão de água doce, nem rio tem, nem como vocês. A gente tem um lago, que é o Lago Igapó. Custa nada soltar um tubarãozinho. Pois é. E aí o Londrina engoliu todos os adversários, né? O Londrina terminou em quarto esse campeonato. E aí virou o Tubarão, né? Então, Quem antes foi dos o jogos... campeão na época? Eu acho que de 77 foi o Atlético. Ou foi o Inter, não lembro. Não foi o Mas Corinthians? Não, Corinthians não. pena. O Corinthians estava mal em 70 e pouco. Mas o Londrina ganhou do Vasco. O Londrina tirou. Em 81, o Londrina foi campeão da que hoje é a Série B, que é a Taça de Prata. E eu trabalhei no Londrina em 2005. Eu fui estagiário do Londrina no departamento de comunicação, que era eu o departamento de comunicação. Na verdade, era um amigo meu. Era marketing e comunicação. Então, o Londrina estava numa fase muito ruim. Caiu da Série B, né? O futebol brasileiro começou a se organizar em 2003, né? Depois daquele problema do Brasileirão, 2001, 2002, aquele 2000 do São Caetano, teve aquele problema no Vasco, as pessoas caíram lá e tal. E aí 2003 eu acho que é o primeiro Brasileirão desse jeito, assim, ponto corrido, que não mudava, por causa do Fluminense, que caiu, blá, blá, Sim. blá, Série C, terceira divisão. Resumindo, deram um jeito. E o Londrina ficou fora. Em 2004, o Londrina caiu na Série C e depois foi só caindo, desastre. E eu trabalhei lá em 5, depois eu voltei em 2008. E sempre tive esse sonho. Eu falei, olha, um dia eu vou ser presidente do Londrina Esporte. Porque eu sou de Ourinhos, eu não nasci torcedor do Londrina, né? Eu falo e não preciso esconder de ninguém. Eu falei isso durante a campanha lá, que a gente participou. E detalhe também, né, como conselho, o presidente do Londrina não recebe nada, é voluntário. Né? É porque você gosta mesmo do time, você quer fazer e você acha que você pode contribuir. Eu nasci São Paulino. Você sabe que o negócio é engraçado? Tem muitas pessoas que não entendem o prazer que a gente tem em sim. fazer a coisa acontecer e muitas vezes não receber nada por isso. Pelo contrário, receber crítica. Mas tudo bem, faz parte. Mas e daí? Continua. E aí o Londrina, então eu nasci São Paulino, eu nasci em 82 e tal, meu pai São Paulino, etc. Aí eu tive uma passagem interessante que eu ganhei, né? Aqui é muito perto de São Paulo, né? O gerente do meu pai trouxe um kit completo do Corinthians. Eu não tinha nem camisa de São Paulo. Aí eu tinha 6 anos de idade, essa coisa de chefe, né? O chefe do meu pai, seu filho vai ser corintiano, tal, aquela coisa de pegar no pé. Tava no caminho certo, né? Aí chegou e me deu um kit completo do concordo. Corinthians. Adivinha, um moleque de 6 anos, vestia a camisa do Corinthians, não tirava mais. Aí eu fiquei corintiano, 2 anos. Aí eu brinco até com o Neto, eu conheci o Neto, tive algumas vezes porque eu trabalhei lá com futebol, né? Aí o Neto cuspiu na cara do juiz. Putz, aí aquilo, um monte de gente pegando no meu pé. O cara cuspiu, vai continuar aí corintiano e tal. E o Corinthians estava numa fase ruim também. Aí eu falei, quer saber, eu não vou torcer mais pro Corinthians, vou ficar
Até que eu contei isso, o Neto fala, pô, tem um monte de gente que deixou de torcer por causa daquilo. Mas do jeito do Neto, né? Falei, mas não devia, não sei o quê. Maluco, né? Aí, cara, o São Paulo perdeu, o Corinthians foi campeão em 90. Só que eu já tinha voltado a ser São Paulino. Falei, e agora, hein? Eu lembro que eu tinha minha camisa, aquela da Calunga, bonita, da finta, enfiada no guarda-roupa lá. Falei, não, mas agora agora não vou mudar de novo. Agora eu sou São Paulino, não tem problema. Aí o São Paulo ganhou 91, 92, 93. Dei aquela sorte. E aí eu fui para Londrina em 2002, porque eu comecei a frequentar Londrina há 20 anos, até fiz essa conta outro dia, nos anos 2000. Porque lá tem um seminário da Igreja Presbiteriana Independente, que eu já conheci, alguns amigos se formaram lá pastor. Né? Tenho muitos amigos aqui na Igreja Presbiteriana Independente aqui, de Piraju. E aí comecei a ir para Londrina, aí num dia lá teve um jogo Londrina e Cruzeiro. E pra você ver, eu falo essa coisa de São Paulino e tal, né? Nunca tinha ido no estádio de futebol. Né? A gente aqui do interior, quando que você vai no estádio de futebol para ver um jogo? Muito difícil. É difícil, né? Nem aqui no Noroeste, em Bauru, que o Noroeste teve a fase boa, mas você não vai no Morumbi, assim, não é fácil ir no Morumbi, isso é uma coisa que você lembra. E eu nunca tinha ido nenhum. Aí eu fui no Estádio do Café. E o Estádio do Café, para quem conhece, para quem não conhece depois na internet, é uma coisa que você sobe assim e é daqueles estádios no buraco. Igual a Arena de Barretos, que eu também, quando fui, vou confessar, eu chorei. Porque, a hora que você sobe assim, de repente você vê aquele... Aí eu subi assim no Estádio do Café, lotado, 30 mil pessoas no jogo Londrina e Cruzeiro. Copa do Brasil. Energia, né? 2002. Londrina e Cruzeiro. Pá, pênalti pro Cruzeiro. Edilson Capetinha. Pum, bateu, o goleiro do Londrina pegou. O estádio veio abaixo, né? Xingaram o Edilson pra caramba, tal. 10 minutos depois, gol do angolano Johnson. Londrina 1-0, ganhou do Cruzeiro. Imagina, o estádio veio abaixo. Falei, é esse time. 2002, eu lembro se fosse hoje. Falei, não, é esse time. Vou torcer pra ele. É meu time, é o meu time. Eu quero torcer. E eu já estava para mudar para Londrina, falei, mudando para Londrina, eu vou assistir todo o jogo do Londrina. Foi isso que aconteceu um pouquinho, assim. E aí depois com legal. esse amor, aí você começou a vivenciar a vida do clube? Sim, e tal. Ainda deixa muito a desejar essa parte, porque o clube não tem sede, né? Não é um clube social. Depois desse 2005 que eu falei, o Londrina estava afundado em dívida, teve uma intervenção judicial, aliás, está em intervenção judicial, pagou todo mundo, porque vendeu a sede campestre, que a gente falava. E essa coisa de dívida de clube é um negócio interessante. O clube deve 100 milhões, que era trabalhista. Mas a hora que você vê, tipo assim, você tinha uma dívida lá com o clube, você fala, não, o clube me deve 200 mil. Não é 200 mil, chegar para você, escuta, tem 20, você aceita? Faz 20 anos que você está esperando. Vamos negociar. O Ministério Público do Trabalho entrou, o juiz e o promotor sentaram e falaram, vocês têm 54 dívidas trabalhistas, custa tanto. Vocês vendem a sede que nós vamos resolver. Foi isso. Olha, eu acho que precisava mais disso. Sim. Né? Porque, por exemplo, você tem tantos e tantos problemas com clubes, né? Falando de clubes, mas outras empresas, enfim. E nesse caso, como era trabalhista, foi um caminho que eles acharam, que o Ministério Público do Trabalho entrou, porque é isso, teve gente que morreu sem receber. É aí que é o... Teve advogado que, entre aspas, enganou o cara que falou, não, você vai receber 1 milhão, não aceita acordo não. Ele falou, doutor, eu tô aqui. Porque também tem essa coisa do glamour do futebol. O cara tá no fim. E também tem a sacanagem. O cara que passou lá, arrumou um advogado lá e falou, não, eu quero 10 milhões. Eu falei, filho, não existe, né? Porque o futebol naquela época, eu tô falando de 70, 80, 90, Sim. com o Plano Real 94, que mudou um pouco. Mas o cara, imagina um cara de 70, como é que você mensura isso? Entendeu? E aí o clube realmente não pagava INSS, não pagava um monte de coisa. Mas imagina um cara que foi, não craque, mas um cara que ganhava lá nos anos 70, tal, não sei o quê. O cara tinha uma casa. Londrina é legal por isso. Você tem vários tiozinhos, né, que eu brinco, que o cara foi assim, foi jogador do Londrina, jogou 3, 4 anos lá, a vida dele é normal. O cara tem um bar, o cara tem uma vendinha, não é o glamour de hoje. Né? Não, na verdade o glamour ele é reservado para poucos, né? Como tudo, sim, né? sim. Não, na morte agora do Pelé aí, que a gente passou essa tristeza aí, mas Santos é um pouco parecida com Londrina nesse sentido de que as pessoas vivem ali. Quantos dos jogadores que você vê, esse aqui foi do Santos? É um senhorzinho, né? É um cara que está ali, você vai ver, o cara tem um negocinho, os filhos, conseguiu estudar os filhos e tal. Um cara foi ídolo em 70 do Santos, imagina. Mas essa questão de você falou de todo final de semana em estádio, eu vivenciei um pouquinho. Que legal. Época de Pacaembu. Sim.
Corinthians tinha Ronaldo Fenômeno Ah, e na Roberto faculdade que você falou, na Carlos. faculdade. É, eu morava Então, ali, e ali é pertinho. então, Sim, é. eu fui no Pacaembu pra caramba quando eu morei em São Não, Paulo. eu fui várias vezes também, consegui assistir ainda. Eu não assisti o Ronaldo jogando, Ah, não, eu mas assisti. peguei o Roberto Carlos jogando ali. Ah, que legal. Esse pessoal aqui é Então- muito forte, eles vão em estádio grande. Eu vou aqui no Gilbertão mesmo. Ah, não, mas esse também eu frequento, né, assim, mensalmente praticamente, com o marido jogando, então... Mas Mas é- é gostoso, assim, É. é uma energia diferente. Não, estádio é legal demais. Bandeirão descendo, aquela coisa assim. Mas é isso aí, Aloysio. Nós estamos praticamente fechando o programa Altos Papos. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Queria que você fizesse suas considerações aí, quiser falar mais alguma coisa. Não, obrigado. Para mim é um prazer. Eu gosto muito da cidade, estou sempre por aqui. Tenho acompanhado o trabalho de vocês na internet aí. Parabenizar por esse quase um ano, é isso? Um ano? Nós fizemos um ano e estamos na segunda Um temporada. ano, agora, abri na segundo segunda ano. temporada aqui, um 2023 fantástico. Acredito no poder da comunicação. Você que é empresário, apoie, porque repercute muito, né? Sei das novidades que vocês estão querendo trazer aí. Ter uma profissional competente como a Andressa, ter um profissional como o Alex, que tem toda essa interlocução na cidade, acho que tem muito a agregar. E quem for de relações públicas ou que quiser conhecer mais, entra na página do nosso conselho, no Instagram, com HERP2, é o conselho. Fortaleça o seu conselho, você que é engenheiro, você que é economista, né, advogado. Eu sei que é difícil a anuidade aí, mas o conselho tá, né, a ordem está aí para defender os profissionais e defender principalmente a sociedade para que a gente tenha uma sociedade melhor. O papel de autarquia federal eu acho que o que também de vocês, levar informação, mas mais do que isso, trazer capacitação e defender a sociedade para que a gente tenha um mundo melhor. Eu acho que é isso que a gente quer, é o que eu desejo para 23. Obrigadão, Muito Aloysio. obrigada, Luísio. Obrigada pela sua presença. Realmente, assim, né? É uma enciclopédia, né? Assim, uma coisa... Sim. Então, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui participando conosco. A disponibilidade, né, Alex? A agenda dele é Sem corrida. dúvida. E é isso. Muito obrigada, Vamos lá. parceira, por mais um. Obrigado, Andressa. Obrigado ao Leandro, que faz a parte de filmagem, né? Faz a produção para nós. Obrigado, Luiz, mais uma vez, um grande amigo. E a você que nos assistiu o programa Altos Papos, curta, compartilha, fale com os amigos. Né? Você que, de repente, é um profissional de alguma área, queira, fale com a Andressa através dos canais das redes sociais. Quem sabe a gente possa estar entrevistando você aqui nesse ano de 2023. Saúde e sucesso a todos. Até o próximo programa.